trabalho da pesquisadora e da poeta é a interseção entre o rigor, e eu vou repetir aqui algumas coisas que já foram ditas de outra maneira, portanto, a interseção entre o rigor da sua arte poética e da investigação, docência, que se articulam entre a literatura, a história e a antropologia numa rede ou tecido irisado, tal selagem, de referências que se iluminam entre si. Diz Roland Barthes que a literatura se ocupa de muitos saberes, desde o histórico, geográfico, social, botânico, antropológico, e que nesse aspecto é verdadeiramente enciclopédica. E diz-nos também que a literatura desvaira os saberes e lhes concede um lugar dissimulado e precioso. Segundo o autor, a literatura trabalha nos interstícios do saber e da ciência. E está sempre para além ou aquém dela. Não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa, tal como a pedra vulcânica de Bolonha irradia à noite o brilho que acumulou durante o dia. A poesia de Paula Tavares, de realização enxuta, precisa, em cada um dos poemas, de depuração rigorosa dos seus vários livros, que sempre foi para mim motivo de apreciação e encantamento mais do que de leitura analítica. Quase toda a sua obra poética obedece a essa lapidação de oralidades latentes das culturas angolanas, num exercício de escrita sofisticado, fragmentariamente narrativo, como um sopro de luz. Há, no entanto, penso, um projeto literário consciente que subjaz a esta criação dos poemas. Uma articulação com a memória de infância, adolescência e vida adulta, que sintoniza o conhecimento vivencial das transformações sociais que Angola sofreu no último quase meio século, mas que também se articula com a sua investigação enquanto antropóloga e historiadora, e que em múltiplas camadas, quase arqueologicamente, se deixa ler na prática da poesia. A sabedoria de Ana Paula Tavares, e encontramos vários poemas que a referem, reconfigurando uma oficiante, que encarna a mulher como corpo da terra, manifesta a presença subtil de uma ancestral manipuladora de sortilégios, com que a poeta ilumina os gestos culturais do cotidiano de diferentes geografias de Angola, revelando-nos, nessa tessitura de fulgurações, a outra presença inscrita nos interstícios do poema, a da estudiosa e da investigadora. Leia-se o poema Ex Voto. No meu altar de pedra arde um fogo antigo. Estão dispostas por ordem as oferendas. Neste altar sagrado, o que disponho não é vinho nem pão, nem flores raras do deserto. Neste altar, o que está exposto é meu corpo de rapariga tatuado. Neste altar de paus e de pedras, que aqui vês, vale como oferenda meu corpo de tacuma, meu melhor penteado de miçangas. Ou um outro poema do Lago da Lua, meu corpo é um grande mapa muito antigo, percorrido de desertos, tatuado de acidentes, habitado por uma floresta inteira, um coração plantado dentro de um jardim japonês, regado por veias finas, como um lugar vazio para a alma. Além dos livros de poemas que se seguiram à primeira obra, Ritos de Passagem de 85, há a destacar, também da autoria literária da autora, 3 livros de crónicas, que são outro tipo de realização e resultaram em 3 livros: O Sangue de Bambilha, em 98, A Cabeça de São Tomé, 2004, e um livro preso nas costas.
Há ainda crónicas ou breves narrativas publicadas também num livro escrito a 4 mãos, que eu gosto bastante deste livro, que se chama Verbetes para um Missionário Afetivo. Não quer dizer que não gosto dos outros, obviamente, gosto muito, de 2016, já referido e escrito em conjunto com Manuel Jorge Manuel, Jaque e Paulinha Assunção, num exercício mais amplo e transnacional que une as literaturas de língua portuguesa numa sintonia de contraponto. A maioria das crónicas da autora é poética, não querendo eu ser tutora com esta afirmação, e envereda muitas vezes enigmaticamente por fragmentos de memória, reinvenção de pequenas narrativas históricas, fazendo da poesia lugar de alargamento em semi-narração, retomando as temáticas dos livros de poemas de outro modo. E não só. Evocação de memórias da terra, das emoções, da presença das práticas rituais, da exploração de valores como o tempo, iniciação, amor, morte, vida, guerra. Há trânsitos de várias épocas históricas, mais próximas ou remotas, contemporâneas ou muito antigas, quase numa coexistência mítica. Tal como em grande parte dos poemas, também nas crónicas observamos a mulher como tema, enquanto sujeito, enquanto objeto de reflexão nos seus cotidianos atos e tarefas, a assunção da força sensorial e erótica, do amor, da espera, do medo, da coragem. É nesse espaço fragmentariamente narrativo das crónicas que a autora desenha a presença de um legado feminino distribuído em dedicatórias ou evocações de amigas, mães, madrinhas mais velhas, estabelecendo-se um legado de transmissão narrativa propositado. A partir dos poemas e da escrita compósita entre poesia narrativa ou narrativa poética ou crónica-poema, enfim, são sugestões de trabalho, faço aqui um fragmentário levantamento daquilo que vou tentar descrever como 5 traços irradiantes de uma possível poética da escrita de Ana Paula Tavares. Para tal, sirvam de um instigante livro da autoria de Nilson Lopes, publicado pela Universidade de Brasília em 2007, intitulado A Delicadeza, Estética, Experiência e Paisagens. Carmen Lúcia Tindosseco fez eco deste trabalho num livro que publicou, que se intitula Afeto e Poesia, Ensaios e Entrevistas, Angola e Moçambique. A estética da delicadeza, tratada por este autor, traduz-se na exploração do fascínio do menor, do aparentemente insignificante, do detalhe, do gesto imperceptível. Denilson Lopes, em seus ensaios, faz dialogar ética e estética e refere que esta estética da delicadeza faz da busca da beleza uma decisão de experiência de vida, não uma mera estetização ou equivalência do belo com o bem, mas antes uma escolha do sujeito autoral que se manifesta e concretiza num entranhamento cultural por via da experiência, traduzido na possibilidade de um encontro com o mundo e com o outro. Entre os vários aspectos referidos nesse ensaio, vou reconduzir, reconfigurados, alguns deles, para tentar caracterizar de forma breve, sem qualquer intuito redutor, mas antes com possível abertura analítica, a poética de Ana Paula Tavares, entre a crónica e a poesia, nomeadamente considerando os conceitos de delicadeza, leveza, experiência, memória e paisagem. Começarei assim pela categoria de delicadeza, e peço desculpa às colegas por repetir, mas é de uma outra forma, que se traduz na escrita da autora pela busca de uma subtileza conceptual para apreender os trânsitos culturais, não sendo apenas delicadeza como tema, mas sobretudo uma forma e uma opção ética e estética, traduzida em recolhimento e desejo de descrição, isto no quadro de escolha de um conjunto amplo de saberes e de conhecimento de áreas disciplinares como a antropologia e história. E vou ler uma das crónicas que está nos verbetes para um dicionário afetivo, que se chama Feitiço.
Sou a dona dos cestos e sei das plantas. Sou a mais antiga mulher do lugar e dentro do cesto guardo palavras, umas difíceis, outras mais fáceis. Sou a que curo, mulher de todos os dias e a que mato, ser de todas as noites. Em mim desaguam os rios, a mim vêm montanhas. Sou o eixo da terra nas suas loucas voltas em torno de si mesma. Abelha rainha, sei o segredo do mel e do leite azedo e reservo o fel para regar as raízes que mesmo assim crescem e se prolongam por debaixo da terra que as protege. Sou o lado sombrio da lua e atravessei o eixo do tempo para dar testemunha de toda a tristeza dos lagos e das lagoas. Falo para dar vida às coisas. Frequento o lugar dos deuses. Deus fui esposa, filha e mãe. Não esqueço. Tudo é, para mim, infinito e dói. Ando devagar só porque tenho pressa e vou. Passa, pois, a última palavra. A segunda categoria que vou falar já, de certa maneira, foi referida aqui pela Tânia, com leveza, a referência Ítalo Calvino, mas tenho aqui uma ideia que vem do Bachelard, parte-se da ideia simples de que a leveza estabelece um diálogo constante com o peso para que haja uma aprendizagem tanto de voar como de cair, tanto de mover como de repousar. E a comparação da leveza do pássaro à leveza da pluma, que o Calvino faz, não é? No caso da poética de Ana Paula Tavares, poderíamos pensar as duas formas de leveza como complementares. Não apenas uma que é precisão e determinação e a outra o vago e o aleatório. A leveza do pássaro é uma leveza da ação, da vontade afirmada, da narrativa precisa, do projeto literário estabelecido, de tratamento do conhecimento, consciente da investigação. Enquanto a leveza da pluma no ar é a leveza da deriva, incerta, cheia de surpresa e marcada pelo acaso, no próprio caminho da escrita, que se afirma nas manifestações poéticas e narrativas da autora, que incorporam em imagens o acaso, o momentâneo, o fugaz, que, no entanto, está enraizado num projeto bem firme. Danielson Lopes refere a categoria da leveza como diferente do sublime, que possui uma espessura filosófica, enquanto a leveza não a tem. Talvez por isso mesmo se possa entendê-la mais como uma categoria que emerge sobretudo do discurso poético. O meu amado chega, e enquanto despe as sandálias de couro, marca com o seu perfume as fronteiras do meu quarto. Solta a mão e cria barcos sem rumo no meu corpo. Planta árvores de seiva e folhas. Dorme sobre o cansaço embalado pelo momento breve da esperança. Traz-me laranjas. Divide comigo os intervalos da vida. Depois parte. Deixa perdidas como um sonho as belas sandálias de couro. O terceiro aspecto de uma possível poética de Paula Tavares centra-se em torno da noção de experiência. O termo experiência possibilita uma mediação fundamental através das transformações do sensório e dos modos de percepção. Experiência trata-se de uma palavra ardilosa, múltipla, mas que traz uma tensão constante entre a possibilidade de acúmulo de conhecimento e a impossibilidade e a dificuldade em o expressar. De como tornar os registros menores do cotidiano registros concretos em escrita de acontecimento único. A experiência de vida, de conhecimento, afirma o seu lugar como forma de inscrição e de estar no mundo e está sempre além da literatura, alimentando-a de desejo. A quarta categoria, designada aqui como Casa em Memória ou Casa da Memória, mostra-nos que na escrita de Paula Tavares, a casa, a geografia, mapa,
é entretecida pela memória. O passado emerge no presente e os fragmentos de vida fazem-se breve e intemporal momento. O regresso à casa não é uma fuga do presente nem nostalgia de uma infância e passado idealizados, mas sim um gesto de construção de um lugar de presentificação do passado enquanto possibilidade de encontro com a origem e com as culturas. É um lugar sacral. Construíram a casa afetiva, cultural, torná-la presente na escrita é uma das categorias em que a memória se demora de múltiplas formas, e vou ler um texto que se chama A Casa. Também dos verbetes. A casa era o lugar da memória, aberta sobre o pátio, das suas muitas portas e poucas janelas. O chão de terra batida era duro e liso como os caminhos da vida e deixava sentir o cheiro da vassoura de Mateva que lhe sacudia o pó todos os dias. Na cozinha, o fogão deixava cozinhar o tempo 24 sobre 24 e a cada um canto, um pequeno altar, velava-se o fogo sagrado do princípio sobre o qual se despejava, já não sei com que frequência, água ardente e sal. A casa era o pão fresco, os lugares secretos das tias e um céu de telha vermelha por onde se escapavam o frio e os nossos sonhos por sonhar. A casa era assim simples como panos brancos estendidos ao sol a corar, sopa de feijão para alimentar os miúdos e o arroz doce sem ovos ao mundo. O texto continua, mas como eu vou ainda ler mais um, vou-vos deixar o apetite para o terminarem. Por último, neste trilho de criar constelações sobre a possibilidade da caracterização de uma poética na escrita de Ana Paula Tavares, sugiro a paisagem como história, com H e com E, ou seja, paisagem que é em si já história e não simplesmente cenário. Entendamos a categoria descritiva de paisagem como um registro que se abre para um vasto campo de possibilidades, entendida como objeto de conhecimento e, simultaneamente, de contemplação estética. Uma encruzilhada onde se encontram elementos vindos da natureza e da cultura, da geografia e da história, do interior e do exterior, do indivíduo e da coletividade, do real e do simbólico. Referimos paisagem como cultura, antes de ser natureza, e que se apresenta como um construto da imaginação projetado sobre a terra, a rocha, a montanha, o rio, constituindo-se como artifício e construção retórica também. Não se trata tanto do que a paisagem é ou significa, mas do que ela faz, como ela atua como prática cultural. A paisagem é um meio para expressar sentidos, comunicação entre o humano e não humano, sem perder a sua materialidade. A paisagem, no fundo, apenas conta histórias, com ou sem H, mas há uma história em que o essencial está na integração, na maturação dos espaços com os afetos. Como na crónica Licor de Tangerina, que se encontra no livro Cabeça de Salomé, em que atravessamos uma paisagem da casa e das receitas da madrinha, em que o sabor, feito de saberes antigos, caracteriza delicada e metodicamente uma paisagem doméstica na intemporalidade do aprendizado e dos afetos. Kurnonsky, referido por Barthes, dizia que em culinária é necessário que as coisas tenham o gosto daquilo que são, no domínio do saber, do conhecimento e da escrita. Para que as coisas se tornem no que são, no que foram, é necessário um ingrediente, o sal das palavras. Concluindo por agora, retomo a Barthes novamente quando nos diz: é esse gosto das palavras que torna o saber em sabor, apetecível e fecundo. Ouçamos a crónica Licor de Tangerina
e com ela concluo a minha intervenção. A madrinha tinha no quintal uma mangueira sagrada que sangrava docemente da sua própria seiva e também de formigas, pregos e um musgo quase verde, que formavam um tapete macio até à copa desarrumada. Estava como que crucificada no tempo e passava o ano dobrada ao peso de minúsculas mangas sem cheiro e sem meninos que tombavam doentes muito antes de se poderem comer. Tudo no quintal da madrinha fazia sentido. As rosas para os sábados e o cemitério, as laranjas para a mesa e para os miúdos, flores, folhas, cascas e pós para os remédios e as essências. Exceto aquela árvore e um galo chamado Claude Júnior. Gerações de Claude Júnior, no meu tempo era o 10º, tinham crescido ali com direito a milho especial e à preguiça. A madrinha nunca quis falar de um tempo de corpos de anjos sob noites de gaze e de um nome estranho, Claude, que habitava um passado iniciado a bordo do paquete Império e perdido para sempre debaixo de 3 sinais importantes: a mangueira velha, os galos com o mesmo nome e a raiva da madrinha. Todo o resto, incluindo as nossas vidas, estava programado segundo o seu particular manual de instruções, dividido em 2 partes: a dos crimes perfeitos e da vida cotidiana, com algumas receitas. Os crimes são para contar noutra altura. Das outras coisas é mais fácil, por exemplo, o licor de tangerina, com um dia escolhido para começar, aproveitando agosto por causa do frio. A madrinha tinha o segredo do equilíbrio dos licores que tratava como se fosse vida, com instrumentos preciosos no laboratório da sua cozinha secreta. A escolha das tangerinas obedecia a um ritual oficiado, uns meses antes, com a mobilização de algumas afilhadas, as dos dedos finos, e tinha lugar por volta das 5 da tarde, entre o sol e a noite. Os pequenos frutos eram postos em cestos forrados de palhinha após uma escolha rigorosa por entre as árvores. Depois eram descascados à mão, pois o metal, segundo a madrinha, provocava uma alteração capaz de estragar qualquer licor. A vidragem da casca era a operação seguinte, enquanto as afilhadas de dedos grossos se ocupavam da limpeza dos frascos de vidro, primeiro com sal e depois com água corrente da mina do fundo do pomar. A mistura da casca e do álcool a 90 graus era feita a frio, respeitadas as condições de pressão e temperatura. Passavam um mês, pelas mudanças da lua, o cheiro do ar é que dava-nos conta da passagem do tempo, seguia-se a filtragem lenta através do algodão em rama, onde se aninhava cacau, depois de avaliado o seu grau de pureza, uma lavagem de baunilha e uns pozinhos de quina vermelha chegada de São Tomé. A madrinha retificava os temperos 2 vezes antes de proceder às operações de clarificação, com casca de ovo moída e algumas claras. O licor servia-se às sextas-feiras, depois do jantar com bolo de laranja. Assim aprendi que a vida se serve quente ou fria, em banho-maria, com as suas caldas e essências para beber devagar em pequenos copos de vidro.